Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Pessoal, temos notícias importantes para passar para todos vocês. Tem gente que fala que o balão acabou, né? O balão do pessoal administrativo acabou, porque afinal de contas não consta ele, ao que parece, na resolução 4919. Não é verdade, tá? Vamos dizer que é uma meia-verdade, né? Mas a Secretaria de Educação emitiu um documento importantíssimo, que é a Orientação Complementar número 10/2024, publicada no dia 6 de março, gente, de 2024. O documento saiu agora, pessoal, saiu do forno. E eu gostaria de apresentar na tela para vocês. Nesse momento, acompanhem comigo. São orientações quanto aos procedimentos acerca da dispensa do contratado temporário, de acordo com a retificação da Resolução 4919/2023. Então, nós tivemos aí, pessoal, uma retificação da Resolução 4919 de 2023 e eu apresento para vocês alguns pontos aqui. Olha, primeiro, vamos destacar aqui. Eu vou chamar aqui de contratado. A gente, toda vez que fala contratado, nós temos que lembrar de algumas figuras, de alguns profissionais na instituição de ensino. Então, o primeiro deles é o auxiliar de serviço da educação básica. Então, você que é auxiliar de serviço da educação básica, presta atenção porque esse vídeo é para você. Mas você também que é a TB, assistente de educação básica, TB, pessoal, TB, este vídeo também foi feito para você. E para o analista da educação básica, que é o fisioterapeuta, né? O pessoal aí, nutricionista, assistente social, psicólogo. Gente, são os analistas de educação básica do pessoal administrativo. E esse vídeo aqui está tratando sobre esta importante matéria, informação sobre os 30 dias, né? Então está aqui no item 1 dizendo o seguinte, quanto à operacionalização da dispensa, da rescisão contratual, você sabe que o servidor pode pedir dispensa pode acontecer de diversas formas, pode ser provimento de servidor efetivo. Você está lá trabalhando, chega um servidor efetivo, nós estamos falando de servidores que em breve, né, poderão ser nomeados no estado de Minas Gerais. Estamos falando daí do edital 07/2017, que está prestes, né, de findar aí a sua vigência. Estamos falando também do edital 03/2023, aquela prova dificílima do governo. E aí nós temos também alguns cargos administrativos lá. Então, às vezes chega provimento de servidor efetivo, servidor nomeado, e aí a dispensa, né, a rescisão contratual do trabalhador. Mas aí nós temos que observar alguns pontos aí entre a unidade de ensino e também a Superintendência Regional de Ensino. Vamos lá. Ao identificar a inexistência da causa justificadora da contratação, a chefia imediata, após a observação dos critérios da dispensa, então nós já estamos falando de critérios de dispensa estabelecidos na resolução vigente, ela deve notificar o servidor com antecedência de 30 dias da dispensa ou da rescisão contratual. Então nós já temos aqui de cara uma regra que obriga os gestores escolares a notificarem os seus servidores com antecedência de 30 dias da dispensa ou também da rescisão contratual. Como eu disse agora há pouco, tem que sempre aquela situação do servidor que está na escola trabalhando e chega um servidor efetivo, chega um servidor removido, né? Ou então há uma redução de turma, de alunos, de matrículas na escola, e aí você acaba perdendo ali no comporta. Não acredito o que é comporta? É ali o quantitativo de servidores que a instituição de ensino tem direito. Mas se há alteração no número de matrículas, há alteração também na quantidade de servidores contratados naquela instituição de ensino, naquela Superintendência Regional de Ensino. E aí, dentre os casos previstos na Resolução 4919, que é a resolução que trata sobre o pessoal administrativo no estado de Minas Gerais, temos então que observar alguns pontos. Vamos lá. Se houver redução do número de matrículas e turmas noturno, olha aí, pessoal, o que tem que acontecer? Necessidade de comunicar ao servidor com antecedência de 30 dias, conforme previsto na Lei 23.750/2020. Então, se reduziu o número de matrículas e turmas no turno aí, pessoal, tá? O turno também, né? Tem que avisar o servidor com antecedência de 30 dias no caso de fazer aí a sua dispensa, né? Tá? Fica atento aí.
Outro ponto, o servidor tem direito de optar pelo desligamento antes do prazo, de 30 dias. Não tem problema nenhum, desde que ele formalize isso para o diretor da escola. Olha, eu não vou ficar não, você já está falando aí que eu vou ter que sair daqui 30 dias. Tem gente que fica com raiva, né? Fica chateado, ou às vezes quer buscar uma outra opção. Aí, ele não precisa de cumprir esse chamado aviso prévio. Vamos dizer que é aviso prévio, né? Mas ele aí tem que formalizar isso para o gestor escolar. Então, pega uma carta de próprio punho, papel, escreve lá, eu, diretor, eu, servidor, atuando como auxiliar de serviço de educação básica, na escola estadual X, MASP tal, número de admissão tal, estou solicitando o meu desligamento da instituição de ensino, já fui avisado pela direção, mas faço a opção de ser formalmente desligado e não cumprir esse prazo de 30 dias. Atenciosamente, ok, tá. Aí, observação que o gestor escolar deverá dimensionar mensalmente o quadro de pessoal em estrita observância ao número de matrículas e dispensar o servidor quando a contratação não mais se justificar. Então, aqui é um para-casa para o diretor de escola, porque o diretor de escola ele vai ter que fazer o seguinte, eu vou ter que monitorar. É isso mesmo. Você vai ter que monitorar a partir de agora o quantitativo até para cumprir essa determinação aqui, ó. Essa determinação que está aqui, ó. E está falando aqui sobre o aviso de 30 dias. Caso contrário, obviamente, né, não estaremos em acordo com aquilo que está sendo emanado aqui nessa importante instrução, tá? Pode acontecer também, pessoal, o provimento do cargo por movimentação do servidor efetivo. Isso pode acontecer. Olha, apareceu aí um servidor, não é, efetivo, e ele agora vai assumir aqui uma vaga. Só que tem um detalhe, a SRE, ela tem que informar a unidade de ensino para qual servidor será movimentado quanto à publicação da designação. E aí o gestor formalizar a comunicação ao servidor que será dispensado, garantindo assim um prazo de 30 dias previsto. Então, veja bem, pessoal, se vai acontecer essa situação aí de dispensa por provimento do cargo, por movimentação do servidor, não tem como o diretor saber. Isso aí a SRE é que vai ter que informar. Então, nesse caso, vou colocar um Vzinho aqui, porque está discutido esse assunto aí, tem que avisar também. Lembrando que o servidor contratado deverá ser comunicado pelo gestor escolar da dispensa, rescisão contratual, sempre com antecedência de 30 dias, da mesma forma que está ali. Vamos passar aqui para baixo, porque tem mais situações aqui que podem provocar dispensa ou a rescisão contratual do servidor, que é o provimento do cargo, pessoal. Provimento do cargo, né, oriundo aí, de servidor oriundo de concurso público. Então, a SRE ela tem que informar imediatamente as unidades de ensino sobre a escolha da vaga pelo candidato nomeado. Isso aqui pode ajudar algumas coisas aí, por exemplo, em relação a início do ano, né? Quando tem aquelas movimentações, ou quando tem nomeações, publicação de nomeações. Então, a gente vai ter, isso é bom porque vai abrir uma comunicação entre a Superintendência Regional de Ensino e a escola, para a gente poder avisar o servidor de que ele tem que cumprir aí esses 30 dias, se ele quiser, obviamente, de chamado aviso prévio, tá, pessoal? Então, bacana aí, vamos continuar o documento aqui. Agora, casos em que não haverá comunicação prévia do servidor. Então, tem alguns casos aqui que se exige a comunicação prévia do servidor, sem problema. Mas existem situações em que não se exige a comunicação prévia do servidor. E aqui eu pontuo alguns aqui. Vou apresentar rapidamente aqui, porque o vídeo não fica grande demais. Servidor contratado em regime de substituição. Não precisa avisar. Por quê? Porque o contrato tem data de início e tem data de término. Servidor contratado no término do seu prazo contratual, prorrogação. Tá? Servidor contratado no término de seu prazo contratual, prorrogação. Isso é no caso aí, pessoal, de prorrogação de contratos. Nesse caso, não haverá notificação ao servidor, tendo em vista o encerramento do período contratual. Houve um encerramento
e teve uma prorrogação. E a dispensa será imediatamente ao término, né, desta prorrogação. Contratação temporária em desacordo com a legislação vigente, mas aí por responsabilidade do sistema. Não vai gerar grandes prejuízos, vamos dizer assim, ao servidor, porque é erro do sistema. Mas aqui também tem aquela que é por responsabilidade do servidor. Vamos ver a diferença? Tá aqui, ó. Por responsabilidade do servidor, não haverá o comunicado de dispensa. A unidade de ensino deverá providenciar junto às autoridades competentes os procedimentos administrativos necessários e a dispensa se dará de forma imediata. E no caso de erro do sistema, não haverá o comunicado também e a dispensa é imediata, uma vez que não existe o motivo da contratação. Então são elementos áreas aqui, essas situações. Agora outro caso aqui, ó, apresentação de documentação com vício de origem adulterada para lograr contratação temporária. Também não existe a obrigatoriedade de comunicar essa dispensa de 30 dias. A unidade de ensino deve providenciar imediatamente, tá, pessoal, os procedimentos administrativos necessários. A dispensa estará de forma imediata. Por quê? Porque houve responsabilização do candidato. Tá, pessoal? Presta atenção nisso aí. E tem uma outra situação que é em decorrência de ter cometido falta grave, comprovada, compreendida como agressão física, prática de abuso, assédio sexual, lesão aos cofres públicos, transgressão disposto no artigo 250 da Lei 869. Nesse caso, não haverá também o comunicado de dispensa. A unidade de ensino deverá providenciar, e aí, gente, encaminhamento lá para o Ministério Público, hein? Fica atento aí, hein? Presta atenção nisso quando a gente fala procedimentos administrativos. Às vezes a escola é obrigada a tomar as devidas providências administrativas e também nessas providências comunicar, dependendo da situação criminosa, vamos dizer assim, né? Porque foi um delito, foi um crime às vezes. Eu estou falando aqui de uma maneira geral, comunicar ao Ministério Público. E também existe aquela situação de desempenho insatisfatório que não recomende a permanência. Tem servidor, por exemplo, ou gestores escolares, que eles fazem a chamada avaliação de desempenho. Né? Vocês sabem disso. Mesmo o servidor sendo contratado. É proibido fazer? Não. Não é proibido. E, aliás, altamente recomendado fazer aquela avaliação institucional. E tem algumas situações que o desempenho do servidor ele não é satisfatório. E aí, nesse caso, deve ser dispensado após os procedimentos administrativos necessários e, óbvio, garantindo ao servidor ampla defesa e também o chamado contraditório. A notificação pela chefia imediata poderá ser realizada em ata administrativa ou modelo padronizado que deverá ser arquivado na pasta funcional do servidor. Então, vou destacar também esse ponto aqui que eu considero extremamente relevante. Tá, pessoal? Porque, de fato, essas situações elas têm que ser todas elas registradas. Existe também um caso em que o servidor pede dispensa. Agora olha para você ver. Eu quero sair da escola. Eu vou sair da escola e não vai ter mais um balão de 30 dias. Depende. O servidor deverá notificar a unidade com antecedência de 30 dias, devendo neste período permanecer no cargo. Então você está querendo sair da escola, avisa 30 dias, formaliza, registra a ata. Pede o diretor para registrar a ata falando que você tem interesse em sair. Ele vai datar. Aí, cumpridos os 30 dias, ok, você pode sair e concorrer em outra designação. Agora, o servidor que cumpriu os 30 dias decorridos da notificação, ele será dispensado nessa natureza aqui, ó, 7550. Podendo lograr nova contratação após esse período. Então, esse código 7550, que eu vou destacar aqui neste momento, ele é um código que te permite lograr nova contratação após os 30 dias. Agora, se colocarem lá um código chamado 7520, abre o olho. Porque esse aqui, o servidor fica vedado a nova contratação pelo período de 30 dias. Por quê? Caso o servidor não cumpra o prazo de 30 dias, ele somente poderá ser novamente contratado após o decurso do mesmo prazo. Dispensado na natureza 7520, ficando vedada nova contratação pelo período de 30 dias. E aí a gente continua aqui com um vídeo bem grande, né? Mas vamos lá, o servidor contratado temporariamente em exercício na unidade de ensino
tendo a necessidade de se desligar do quadro de servidores, deverá informar a chefia imediata sua intenção, com antecedência de 30 dias, formalmente através de notificação escrita em próprio punho. Tá? Vamos dar destaque. Caso, pessoal, seu desligamento seja antecipado e não ocorra o cumprimento do prazo total, o servidor será dispensado e só poderá ser novamente contratado após o decurso do mesmo prazo, contados da data de seu desligamento, por necessidade de reorganização da rede escolar e em razão da conveniência e também do interesse público. Então fica atento aí, tá? Destaque importante que eu estou dando aqui sobre essa matéria. O disposto neste parágrafo refere-se a uma previsão, claro que é de caráter administrativo, por interesse e conveniência da secretaria. Imagina, por exemplo, se eu trabalho na escola, chega lá, não gosta e já quer pedir dispensa e já ir para outra. Não pode ser assim. Senão, realmente vai atrapalhar todo o processo. Pega o contrato hoje, larga amanhã. Não dá, pessoal. Nesse caso, não dá. Por isso, criaram essa figura que a gente colocou esse nome aí de balão de 30 dias. Quando a gente fala que não tem balão de 30 dias, o que não é certo dizer, porque não é balão de 30 dias, é na verdade, uma regulamentação em relação a essa matéria. Porque o servidor que pegou o contrato, existe uma responsabilidade. Afinal de contas, nós somos servidores públicos, estamos ali para servir da melhor forma aquela comunidade, aquela coletividade. É o interesse público em jogo. Então não podemos sair também aí atirando para todo lado. Aí eu fico aqui, amanhã eu vou para outra escola, cumpridos os 30 dias de prazo, não há problema nenhum. Ressaltamos que toda a documentação deverá ser arquivada na pasta funcional do servidor e que a unidade de ensino deve realizar a dispensa observando as naturezas previstas de acordo com a especificidade da dispensa. Tranquilamente, não há problema nenhum. E para resumir aqui, está aqui, ó. Dispensa com suspensão de 30 dias. Dispensa sem suspensão de 30 dias. Vamos destacar aqui embaixo, ó. Se for dispensa com suspensão de 30 dias, atenção, gestor escolar, secretário escolar, 7520, dispensa pedido. Nesse caso, a 7520 é com suspensão de 30 dias. E no caso do servidor que tem direito a levar uma cópia do QI dele, quando pede a dispensa, se tiver lá 7550, é a dispensa pedido com cumprimento de 30 dias de notificação. Esse documento está assinado eletronicamente aqui pelo diretor de gestão de pessoal do Sistema de Educação, pela assessoria da Superintendência de Gestão de Pessoas e também pela nossa companheira Gláucia, subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, pessoal. Eu tenho mais documentos para falar para todos vocês, que é agora esse aqui, ó. Uma instrução complementar número 6 de 2024, que vai tratar, gente, sobre isso aqui, ó. Considerando a necessidade de contratação de pessoal em caráter excepcional e temporário e a ausência de candidatos inscritos com interesse e disponibilidade para atendimento das unidades de ensino, com o objetivo de garantir a regularidade do funcionamento dos serviços essenciais, orientamos, ou seja, o que a Secretaria de Educação está fazendo aqui é dizer o seguinte, ó, pode designar sem ser inscrito. Entretanto, temos algumas regras que deverão ser cumpridas. Mas isso aí é tema para um próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Se você quer o documento, eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Fique em paz e que Deus te abençoe.